Olá, meus amigos. Dia de muitas notícias lá fora e aqui dentro também. Nos Estados Unidos, principal notícia: divulgação da prévia do PIB do terceiro trimestre. Ele, no anualizado, veio crescendo 2,8%, enquanto que o mercado esperava uma alta de 3%, assim como tinha sido no trimestre anterior. Inflação do país veio em 2,2% no anualizado, o previsto era 2,1%, mas aqui está bem pertinho da meta do FONC para a inflação do país. O risco da inflação está cada vez mais longe. A leitura anterior tinha dado um índice de inflação de 2,8%. Aqui no Brasil, tivemos a divulgação do CAGED, geração de emprego em setembro, veio quase 248 mil empregos de criação contra, no mês anterior, 232 mil vagas. Parte de variação de empregos privados nos Estados Unidos, bem acima do projetado. Era esperado 110 mil vagas de emprego no mês de outubro e tivemos 233 mil. E para ver a criação de emprego aqui no mês, vamos esperar sexta-feira e teremos payroll. Como foi a movimentação das bolsas hoje? Majoritariamente negativa novamente. Lá nos States, tudo no vermelho. Só o que estava no verde hoje era o VIX. 5% de alta o VIX. E Europa também para baixo. E aqui para baixo. Podia ser diferente. Só que não foi nada demais não. O mercado ele foi para baixo, mas em linhas gerais ele foi bem lateral. Ficava levemente positivo, levemente negativo. E Bovespa conseguindo manter a região dos 130 mil pontos, queda de 0,07%. E no mercado futuro, queda de 0,09%. E dólar, mesma coisa. Dólar chegou a bater nos 5,79 e está aqui nos 5,76, mesma região de preço que fechou ontem. Juros hoje deram uma pipocadinha, estão aqui levemente positivo, mas nada demais. E um dos destaques de hoje, meus amigos, foram as ações das lojas Quero Quero. Empresa essa que veio para a bolsa no momento de juros baixos. Ela estreou em 10 de agosto de 2020. Naquela época, ela conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais no seu IPO, sendo que sua antiga controladora ficou com 1 bilhão 660 milhões. Então, boa parte do dinheiro arrecadado no mercado foi para esse fundo americano pegar recursos e deixar a Quero Quero aí na mão dos outros. Na época, o preço ficou em R$ 12,65, bem no meio da faixa indicativa, que ia de R$ 11,30 para os R$ 14. Então, o que faz a loja Quero Quero? Ela é uma empresa que cresceu como uma loja de material de construção e para casa. Só que agora ela atua também no segmento financeiro, na parte de cartão de crédito. A empresa, ela foi fundada em 67, teve sua origem na cidade de Santo Cristo, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E agora ela se expandiu para outros locais. Acionistas relevantes da companhia, temos o Alaska Investimentos Limitado, com pouco mais de 20% das ações da empresa, o Spon, com 15%, e os outros 65% aproximadamente. O que dá aqui 126 milhões de reais nessas ações dos outros acionistas e no total 126 milhões de ações. E no total a empresa tem 195 milhões de papéis. Ficar de olho aí na companhia, ela tem divulgação de resultado no próximo dia 11. Hoje, pouco antes dos seus resultados, a empresa veio reagindo após tocar sua mínima histórica. Lembra que ela foi lançada em 12,50, né, na faixa dos 12,50? Pois é, meus amigos. Hoje a companhia já tem fundo histórico nos 2,76, chegou aqui no último dia 23. E agora deu uma reagida, mas é aquela reagida por enquanto tímida, sem volume. Compradores não se animaram. Em média, o papel está movimentando 15 milhões de reais por dia e hoje movimentou um pouco mais de 12 milhões. Em relação à companhia, ela tá dando resultados tão ruins assim? Vou olhar com vocês. Principais pontos: receita da empresa, receita bruta
cresceu 14%, assim como sua receita líquida, crescimento igual. No semestre, crescimento de 9%, a receita líquida passou dos 2 bilhões e 220 milhões de reais, no trimestre, 638 milhões. EBITDA, aqui é que tá, a margem EBITDA, a margem do papel, tá muito pequena. Margem EBITDA no último trimestre foi de 1,9%, ou seja, a cada 100 reais de receita, ela consegue transformar em resultado operacional, em EBITDA, apenas R$ 1,90. No semestre, o primeiro trimestre, ele acaba ajudando um pouco, a margem está aqui em 9%. Quando vamos pegar resultados, ela é uma empresa que dá prejuízos em cima de prejuízos, prejuízos recorrentes, muitos prejuízos. No último trimestre, 56 milhões de reais de prejuízo. E no acumulado do ano, ela está com 2 milhões e meio de prejuízo. Isso se pegarmos o prejuízo propriamente dito, né? O ajustado, se for de considerar certos fatores, dá um valor menor de prejuízo, mas mesmo assim ainda é prejuízo. Nem se ela tirar os não recorrentes, a companhia consegue dar lucro. Qual é a presença geográfica das lojas Quero-Quero? Majoritariamente nos estados do Sul. No último trimestre, a companhia reportou que tinha 562 lojas e dessas, 302 eram no Rio Grande do Sul, 86 em Santa Catarina e 146 em Paraná. Então, os estados com mais influência, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Proporcional aqui também à população, né? A importância econômica dos estados. Em segundo lugar, teríamos aqui o estado de São Paulo, com 16 lojas, e Mato Grosso do Sul. São Paulo e Mato Grosso do Sul estão dentro da estratégia de expansão da empresa, que foi implementado com o IPO. A companhia mostra aqui como foram os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram 12 lojas diretamente afetadas, 29 lojas parcialmente afetadas, 57 lojas tiveram que ter algum tipo de alteração no seu abastecimento e nenhum centro de distribuição foi atingido. Jean Pablo de Mello é o diretor de finanças da companhia. Vamos ver aqui receitas por segmento. Varejo, ele atingiu 526 milhões de reais no último trimestre. É uma receita que está crescente. Aqui entre os segundo trimestres, ó, comparativo entre segundo trimestres. De 2021 para 2023, deu uma estagnada na faixa dos 460, 470 milhões de reais nesse segmento. E agora deu uma subidinha, 13% em relação ao segundo trimestre de 2023. Serviços financeiros, crescimento anual composto de 18% nos últimos anos. Cartão de crédito, crescimento anual composto de 7%. Então, enquanto que o varejo entregou uma receita de 526 milhões, serviços financeiros 188 milhões, cartões 22 milhões de reais. Receita bruta, crescimento anual composto de 14%, atingindo mais de 700 milhões de reais. Lucro bruto também crescente. Aquela mesma coisa, ó, entre 2021 e 2023 estagnando, 2024 está dando uma melhorada. As margens brutas não evoluem, todas aqui todas 2019 para cá, na faixa dos 23%. Margem bruta, aqui é de varejo, né? Margem bruta total. Aqui do 30%. As margens não estão saindo do canto, ou às vezes estão até piorando um pouquinho. E as despesas estão subindo, as despesas operacionais. Crescimento de 5% no último semestre em relação ao mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado. Ó, EBITDA está decrescente desde o segundo trimestre de 2021. Isso aqui não é bom. Se a companhia ela tá se expandindo nesse período, já era para estar colhendo os frutos, né? E na parte, vamos ver outro ponto. Lucro líquido ajustado. A companhia teve como último semestre lucrativo o primeiro semestre de 2021. De lá para cá, prejuízos acumulados. Carteira de crédito da companhia está em expansão. Carteira líquida do seu cartão Verde Card atingiu 1 bilhão 227 milhões de reais. Ainda teve queda em relação ao primeiro trimestre, que estava 1 bilhão 236. Mas lá em 2019,
577 milhões de reais. Crescimento total da carteira, 14%. Vamos ver aqui. Volume transacionado no seu cartão. 2019 estava 380 milhões, agora 700 milhões. Cresceu 17% em relação ao ano passado. Investimentos. A companhia investiu no primeiro trimestre desse ano 27 milhões de reais. Incluíram a abertura de 11 novas lojas. Gestão de caixa. A empresa ela não tem assim uma alavancagem muito elevada. Dívida líquida sobre o EBITDA 1,3 vezes. Pelo menos isso, né? Ó, a empresa tinha em caixa e aplicações, aproximadamente 800 milhões de reais. Em relação a prejuízos, ela vem fazendo a absorção dos seus prejuízos. Porque prejuízo acumulado agora, ela tem apenas o do semestre. Na geração de caixa, geração das atividades operacionais, queima de 108 milhões. Caixa líquido das atividades de investimentos, queima de 34 milhões no total. Entre o início e o final do semestre, do trimestre, ela queimou 139 milhões de reais. As ações da Quero Quero são ações muito alugadas. Ela tem aproximadamente 17 milhões de papéis alugados no preço médio de R$ 2,98. E ela tem 126 milhões de papéis. Desse total, 16 milhões estão alugados, né? Então teríamos o que aqui? 15% é um percentual médio para elevado de ações alugadas. Então é um papel, ele chama a atenção dos vendidos. E o preço médio está nos 2,98, né? Vou botar aqui 2,98. 2,98 é importante por quê? Porque os vendedores vão fazer de tudo. Ó. Qual foi a máxima do dia? 2,99. Então a tendência é chegar aqui e os vendedores daram uma marretada. Por isso que a gente tem que ver se nos próximos pregões vai chegar aí marretando forte. Quando vamos olhar, quero, LJQQ. Principais compras hoje, ó. BTG, Warren, Necton, Agro, XP, Genial, Goldman, Merrill, Citigroup. Conta vendida. Conta vendida tá os grandões. Itaú, Safra, UBS, JP Morgan, Credito, Lê, BGC Liquidez, Morgan. Então os dois Morgans estão aqui na fita de dia 23 para cá. Agora vamos ver do início do mês. Início do mês, Morgan, 1,5 milhão saldo vendido. E tá caindo o saldo dele. JP Morgan tá aqui, tá não, deve estar na ponta vendida. Ativa, XP, Morgan, Genial, Warren, BTG, Necton, Semi Capital. E na ó, falei, ó, JP Morgan aqui. Saldo vendido tá aumentando. 4 milhões e 300. Em segundo, BS, Ágora, Goldman, Terra, Merrill, toda essa turma aí da baguncinha tá na ponta vendida aqui nas lojas Quero. O que sugere, pelo menos no momento atual, maiores quedas, beleza?